O seguinte, o contrato preliminar. O que é isso, contrato preliminar? Vamos colocar assim, é o tipo de contrato que tem como objetivo a celebração de um outro contrato futuro. Então vamos pensar o seguinte, o primeiro ponto é que o contrato preliminar é um contrato, então toma bastante cuidado. Por quê? Inclusive a gente já fez algumas questões nesse sentido aí. Você tem uma etapa da formação do contrato que é chamada de negociação preliminar, mas aqui você já não está falando de etapa, que você está falando já de um contrato. Então, toma bastante cuidado que o contrato preliminar, ele é um contrato. E é o tipo de contrato que tem como objetivo, ou você poderia colocar até mesmo como objeto contratual ali, a celebração de um outro contrato futuro. Alguns sinônimos aqui que podem aparecer para vocês. Pode aparecer contrato promissório, pode aparecer compromisso, pode aparecer promessa ou pode aparecer pré-contrato. Então veja, contrato promissório, compromisso, promessa, pré-contrato e contrato preliminar são exatamente a mesma coisa. É um tipo de contrato em que as partes negociam, celebram um acordo para que posteriormente venham a celebrar um outro acordo, um outro contrato. E aqui você pode pensar o seguinte, professor, mas qual a razão que você tem para celebrar um contrato se obrigando a cumprir a celebrar um outro contrato mais à frente? E por isso um pré-contrato, uma promessa de contrato. É um contrato que você promete que celebrará outro contrato lá na frente. A explicação aqui é simples. Existem alguns contratos, como a gente já viu lá em cima, que dependem do cumprimento de uma determinada formalidade ou de uma determinada solenidade. Então, qual é a ideia? Você celebra um contrato preliminar, uma promessa de contrato, para obrigar a pessoa a posteriormente cumprir aquelas formalidades em um novo contrato agora com a solenidade exigida ali cumprida. O exemplo mais comum e que a gente visualiza todo dia é a compra e venda de imóveis com valor acima de 30 salários mínimos, que é aquele tipo de negociação que demanda a formalidade específica do artigo 108, que é a realização por escritura pública. Então, quem aí já percebeu aquelas... Eles colocam umas tendas, né? Tenda vendendo imóvel em condomínio, lote, né? O pessoal vende de tudo nessas tendas aí. Então, lá no meio da rua. Então, veja, você, debaixo de uma árvore lá, debaixo de um pé de manga, você chega lá e vai comprar um imóvel num condomínio qualquer. Você chega a celebrar um contrato de compra e venda ali? Não. Por que não? Porque esse tipo de contrato, e os imóveis, a maioria das vezes tem valor acima de 30 salários mínimos, essa realização desse contrato demanda escritura pública. Isso é feito em um cartório. Então, qual é a ideia aqui? Você naquela tendinha ali, você celebra um contrato, então veja, você se obriga, mas esse contrato tem como objeto a celebração de um outro contrato. Ou seja, ali na tendinha, o que você faz é uma promessa de compra e venda de um imóvel em um lote em condomínio. Então veja, o que você faz lá é um contrato preliminar que te obriga a posteriormente promover o outro contrato cumprindo as formalidades ali, mais especificadamente aqui a escritura pública. Beleza? Então o que a gente pode fazer aqui? Vamos dissecar esse contrato preliminar aqui, que ele é bem importante para nós. Primeiro, vamos colocar assim, partes. Que aí você, visualizando isso aqui, você já se posiciona sabendo que é um contrato preliminar. Quando a gente fala em contrato preliminar, você tem um sujeito que é o chamado promitente, ou seja, isso, inclusive a gente já mencionou isso lá atrás. É um vocábulo utilizado
utilizado para se referir aos sujeitos que promovem a promessa. Então você tem o promitente, de um lado aquele que faz, e o determinado sujeito, que é o credor ali, a gente vai chamar de promissário. Então, onde que a gente mencionou isso aqui? Aqui atrás, ó, promessa de fato de terceiro. Você tem o promitente, que é aquele que faz, e você tem o promissário, que é aquele que receberia, que se beneficiaria do contrato ali, né? Vou colocar aqui como eu tinha mencionado. O promitente e o promissário. O credor da relação prometida. Então, como eu falei para vocês aqui, a grande maioria dos contratos preliminares, eles envolvem exatamente essa relação que eu estou mencionando para vocês aqui. Compra e venda de imóveis, compra e venda de imóveis com valor acima de 30 salários mínimos, que exige a escritura pública. Então você tem o promitente vendedor e o promissário comprador ali como partes envolvendo essa relação aqui de contrato preliminar. Como eu falei para vocês aqui, vamos pensar em um motivo. Qual seria o motivo de alguém celebrar um contrato em que o objeto ali é a celebração de um outro contrato? Como eu falei para vocês, é a situação, o motivo, a situação que impede a celebração de um contrato definitivo desde logo. Na maioria das vezes, visa comprometer as partes a realizarem um contrato posterior do tipo formal ou solene. Então, o motivo é uma situação que impede a celebração de um contrato definitivo desde logo. Na maioria das vezes, o motivo do contrato preliminar é comprometer as partes a realizarem um contrato posterior do tipo formal ou solene. Então, é a situação que impede a celebração de um contrato desde logo, em regra, por conta de determinadas formalidades. Na maioria das vezes, visa comprometer as partes a realizarem um contrato posterior do tipo formal ou solene. Beleza. O que você tem como elementos? Elementos do chamado contrato preliminar. Deverá cumprir ou possuir, né, seria melhor, possuir todos os elementos do contrato definitivo, com exceção da formalidade. Então veja, vou colocar assim. Assim, deverá seguir, em regra, as determinações do artigo 104. Então vamos explicar isso aqui. O que você precisa ter? Quais são os elementos que vão constituir isso que nós estamos chamando de contrato preliminar? Ele deve possuir todos os elementos daquele contrato definitivo, com exceção da formalidade. Então, por exemplo, se é um contrato preliminar de compra e venda, ele precisa ter todos os elementos de uma compra e venda, como, por exemplo, o preço. Em um contrato de empréstimo, você não tem o elemento preço, porque, por óbvio, o empréstimo ele é gratuito. Na compra e venda, você tem o elemento preço. Significa que uma promessa de compra e venda, um pré-contrato de compra e venda, um contrato preliminar de compra e venda, são sinônimos. Ele terá que ter todos os elementos, seguir todos os requisitos
determinações de um contrato de compra e venda, com exceção da formalidade, por óbvio, porque a gente viu que o motivo do contrato preliminar é exatamente tirar as partes ali daquela necessidade de cumprir uma formalidade para que o contrato possa ser realizado desde já. Isso está previsto no próprio código, quando ele fala aqui, ó, artigo 462. Vou copiar ele aqui para nós. 462. Ele fala o seguinte: o contrato preliminar, exceto quanto à forma. Então, veja, exceto quanto à forma, ele deve conter todos os requisitos essenciais do contrato a ser celebrado. No nosso exemplo aqui, compra e venda, você precisa ter um bem, móvel ou imóvel, você precisa ter um preço, você precisa ter um comprador, um vendedor, todos os elementos que vão compor aquele contrato de compra e venda, com exceção da forma. Então, no nosso exemplo aqui, um contrato de compra e venda de um bem imóvel com valor acima de 30 salários mínimos, ele precisa ter todos os elementos, com exceção da realização por escritura pública, porque isso é uma formalidade. E o 462 está falando expressamente que, quanto à forma, você pode escapar dessa exigência aqui no contrato preliminar. Beleza? Então vamos colocar aqui, exemplo. Colocar por escrito isso que nós estamos falando. Na compra e venda de imóveis com valor superior a 30 salários mínimos, exige-se a realização por escritura pública, elaborada em cartório de registro de imóveis. Sendo assim, o contrato preliminar pode ser realizado sem a necessidade de escritura pública. Nos termos do artigo 108. Então, exemplo aqui, na compra e venda de bens imóveis com valor superior a 30 salários mínimos, exige-se a realização por escritura pública, elaborada em cartório, nos termos do artigo 108. Sendo assim, o contrato preliminar pode ser realizado sem a necessidade da escritura pública, devendo cumprir todos os outros requisitos. Quais são os requisitos? Vamos lembrar aqui. Cada pontiana. Requisitos de um contrato: que o agente seja capaz, que o objeto seja lícito, possível, determinado ou determinável, que a vontade seja livre, desembaraçada, e aí, com exceção dessa forma aqui, porque, como a gente viu lá atrás, a forma ela não é uma exigência do contrato preliminar, por óbvio, ok? Então você vai ter lá o agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, vontade livre, desembaraçada, e só. A forma você não precisa cumprir aqui, ok? Só para destacar aí para vocês, o artigo 108 ele fala o seguinte: não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente do país. Então, a escritura pública aqui, ela seria a exigência para você celebrar um contrato que envolve a transferência aqui de um determinado contrato. Vamos pôr isso aqui em destaque. Imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo. Beleza? Vamos copiar o 104 também.
colocar ele logo aqui, abaixo. A validade do negócio requer o agente capaz. Objeto listo. E aqui a gente destaca para o contrato preliminar. Essa forma não precisa ser cumprida. Que fica bem destacado aqui para vocês todas essas disposições que a gente tem envolvendo o contrato preliminar, no que se refere aos elementos. Beleza? A gente segue e vai dizer o seguinte: qual é o objeto desse contrato? E aí é simples. O objeto do contrato preliminar, é a celebração de um contrato futuro. Em regra, gera uma obrigação de fazer. Então, a gente volta aqui no 462, caramba. E a gente viu aqui o contrato preliminar. Já vamos copiar tudo isso aqui. A gente já destrincha todas essas partes aqui do código, lendo cada um dos artigos referentes a esse assunto aqui para a gente matar. Então a gente viu lá o contrato preliminar, exceto quanto à forma, ele deve conter todos os outros requisitos essenciais para o contrato a ser celebrado. Beleza. Aí a gente vê aqui embaixo, né, logo em seguida, falando o seguinte: concluído o contrato preliminar, com observância do disposto no artigo antecedente, ou seja, cumprindo todos os requisitos, salvo a forma, e desde que dele não conste cláusula de arrependimento, qualquer das partes terá o direito de exigir a celebração do contrato definitivo, assinando o prazo a outra parte para que efetive. Então, geralmente, o contrato preliminar aqui, ele vem, obviamente, com prazo. Então, você tem lá, contrato preliminar de compra e venda. As partes, promitente, vendedor, promissário, comprador, assinam o presente contrato, se obrigando no prazo, sei lá, de 6 meses, efetivarem a transferência do imóvel em tal lugar, tal, por escritura pública, por contrato definitivo de compra e venda, enfim. Então vem o prazo ali, e desde que não conste a cláusula de arrependimento, que se houver, na maioria das vezes, ela vem com uma multa, por óbvio, você pode se arrepender, mas pagando, sei lá, 10% do valor da negociação, ou sei lá, que que arque com todos os custos necessários ali para manutenção do contrato, enfim. Desde que não tenha essa cláusula de arrependimento, qualquer uma das partes pode exigir o direito, né, de exigir a celebração do outro contrato. Então aqui a gente tem bem uma obrigação de fazer, realmente. Uma pessoa celebrou um contrato com a outra, e aí esse pré-contrato ele vai obrigar a outra parte a celebrar um outro contrato. Por isso que eu falei aqui que a regra é que você tem uma obrigação de fazer. Isso já não acontece quando o contrato é levado a registro. O próprio Flávio Tartucci, ele critica essa expressão aqui, deverá. Ele fala que, na verdade, o correto seria poderá, porque não é obrigado a levar a registro, até porque não faria muito sentido, né, você ter que levar o contrato preliminar a registro, quando, na verdade, o que se pretende ali é escapar de uma determinada formalidade. O fato é que o contrato levado a registro, ele constitui um direito real, e aí é um assunto que vocês vão estudar mais à frente. Mas se ele não for levado a registro, a gente vai fazer exatamente esse raciocínio que nós estamos fazendo aqui agora. Então, por hora, esqueçam esse parágrafo único aqui, por hora ele não é importante para nós, ok? Vamos lá. Esgotado o prazo, ou seja, imaginar aqui no meu exemplo, 6 meses para a celebração do contrato ali por escritura pública, bonitinho no cartório. Esgotado o prazo, poderá o juiz, a pedido do interessado, suprir a vontade da parte inadimplente, conferindo o caráter definitivo ao contrato preliminar, salvo se a isto se opuser a natureza da obrigação. Então vamos entender isso aqui. Eu celebrei um contrato
preliminar, promessa de compra e venda de um, sei lá, um lote num determinado condomínio aí. Ok. Eu tinha o prazo de 6 meses para, junto à imobiliária, correr atrás ali da imobiliária para ir até o cartório e promover por escritura pública a transferência efetiva do contrato, do imóvel, perdão. Celebrando ali sim o contrato de compra e venda, pagando as custas, enfim. Mas passados esses 6 meses, eu não fiz isso. Eu simplesmente, eu paguei o imóvel, bonitinho, mas eu não passei ele para o meu nome. Ou seja, eu não cumpri aquela formalidade que efetivamente promove a transferência de um bem imóvel com valor superior a 30 salários mínimos da imobiliária para o meu nome. E aí a imobiliária ela entra com a ação. Então veja, o que acontece aqui? O juiz poderá, a pedido do interessado, suprir a vontade, conferindo caráter definitivo ao contrato preliminar. Olha que loucura. O juiz, ele pode, isso aqui é chamado de adjudicação compulsória, que basicamente é a transferência. Vou explicar isso aqui melhor. O que é a ideia aqui da adjudicação compulsória? O juiz, no meu exemplo aqui, ele vai de maneira definitiva realizar aquele contrato ou exigir que aquele contrato seja realizado na sua formalidade. Então, geralmente, o que os juízes fazem? No meu caso aqui, eu não fui lá celebrar a escritura pública, transferi o imóvel para o meu nome. Ele expede um ofício para o cartório, determinando que aquele imóvel seja transferido do nome da imobiliária para o meu nome por meio de um instrumento que é chamado de adjudicação compulsória. Ele torna definitivo aquele contrato que a princípio era um mero contrato preliminar. O que isso significa? Ele vai, por meio de um ofício, por meio de uma decisão, determinando que o cartório promova aquela formalidade que o contrato preliminar ele evitou cumprir. No meu exemplo aqui, ele determina que o cartório transfira efetivamente o imóvel do nome da imobiliária para o meu nome. E aí tomar cuidado que o código coloca isso aqui, né? Salvo se isto se opuser à natureza da obrigação, porque se for uma obrigação que não envolva realmente a transferência de um bem, e sim que esteja tratando de uma, por exemplo, uma obrigação que seja personalíssima, não tem como o juiz promover essa adjudicação compulsória, né? Por óbvio que ele só vai conseguir fazer isso aqui quando a natureza da obrigação ali possibilitar, no nosso exemplo aqui, quando a obrigação seria meramente promover a transferência por escritura pública. Beleza? O próximo artigo aqui fala: se o estipulante não der execução ao contrato preliminar, poderá a outra parte considerá-lo desfeito e pedir perdas e danos. Então, obviamente aqui você vai cair nisso aqui, ó. E é um ponto bem interessante, que é o que a gente chama de pena, né? Punição para quem descumpre obrigações no direito civil. Então, basicamente, você tem aqui, ó. Eu me comprometi a, desse prazo de 6 meses, promover a escritura pública transferindo o imóvel para o meu nome. Beleza. Eu não fiz isso. Eu descumpri isso. A imobiliária não está nem aí. Eu descumpri, paciência. Ela não quer promover essa adjudicação compulsória. Poderá a outra parte simplesmente desconsiderar desfeito aquele contrato, ou seja, eu me obriguei, eu me comprometi, eu prometi que eu faria a compra e venda, no meu exemplo aqui, a compra daquele imóvel de forma definitiva no prazo de 6 meses. Eu não fiz isso. O que a imobiliária pode fazer? Considerar aquele contrato desfeito e pedir perdas e danos. O que é perdas e danos? Lembrar disso aqui, ó, que seriam as consequências, vou colocar assim, consequências do inadimplemento. É o que está no artigo 389. Esse artigo você tem que saber ele, que ele te dá poderes. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, que é a indenização, mais juros, mais atualização monetária, mais honorários de advocatícios, se forem necessários. No meu exemplo aqui, eu descumpri aquilo que eu me obriguei, que no caso foi efetivar o contrato de compra e venda. O que você poderia fazer enquanto imobiliária? Desfazer aquele negócio ali,
aqui seria um tipo de resolução contratual, extinguir aquele contrato, por isso está escrito aqui, ó, considerá-lo desfeito, de extinguir aquele contrato, ele não existe mais, e imputar a mim, que descumpri o contrato preliminar, as consequências do inadimplemento. No caso aqui, pagar as perdas e danos, mais juros, mais atualização monetária. Então, basicamente, eu poderia exigir que, a imobiliária, no caso, poderia exigir que eu devolvesse o imóvel, e aí me devolveria o dinheiro que eu paguei, por óbvio, mais com cobrança de juros, mais correção monetária, mais um determinado prejuízo aqui que ela demonstrar, né, uma indenização qualquer que teve. Vamos pensar aqui que o imóvel, ele desvalorizou, por exemplo, então ela vai, às vezes, fazer um cálculo dessa desvalorização, ou vamos pensar que ela perdeu uma venda que poderia ter dado mais lucro, então ela vai cobrar aí o lucro cessante. Tem N possibilidades para você pensar aqui em perdas e danos nessa situação, ok? E tomar bastante cuidado com isso. Então, eu como promissário ali, meu exemplo aqui, ou promitente, eu descumpri aquilo que me comprometi no contrato preliminar, a outra parte ela tem duas possibilidades. Desconsiderar aquele contrato, ou seja, pedir, solicitar a resolução contratual e, obviamente, as consequências daquele inadimplemento ali, pedir o dinheiro de volta aqui, mais perdas e danos, mais multa, correção monetária, ou ela pode simplesmente exigir que ou não exigir, né, mas solicitar que o juiz exija o cumprimento forçado daquele contrato ali, tornando-o definitivo, no caso aqui pela adjudicação compulsória. Se a promessa do contrato for unilateral, o credor, sob pena de ficar a mesma sem efeito, deverá manifestar-se no prazo nela previsto ou inexistindo este, no que lhe for razoavelmente assinado pelo devedor. Existem algumas situações que essa promessa ela é unilateral, ela depende só de uma parte manifestar. A outra parte ela fica simplesmente à espera da manifestação posterior da outra parte, né? Isso é possível. Principalmente nos contratos que são chamados de leasing, né? Que é também denominado de locação com opção de compra no final. Então a parte pode, vamos pensar que lá no prazo de 1 ano, manifestar se quer comprar ou não aquele objeto que ela está alocando, né? Contratos muito comuns que são feitos isso são contratos de avião, né? As empresas não costumam comprar aviões, elas fazem o chamado leasing, arrendamento mercantil. Isso também é feito com máquinas agrícolas de alto valor, né? Você paga um valor para alugar aquele bem ali, mas no final da negociação, ou mesmo no meio dela, existe a possibilidade de você complementar, pagar um valor óbvio a mais e acabar comprando aquele bem. Então seria essa possibilidade aqui, e a promessa ela perde efeito se tiver um prazo ali e a parte não manifestar se quer ou não realizar o contrato definitivo aqui. Beleza? Então, em resumo, é isso. Tomar cuidado com o artigo 462, importantíssimo, cai demais em prova, que fala que tem que cumprir todos os requisitos, com exceção da forma, e também com a possibilidade aqui do 464, que é esgotado o prazo, você pode solicitar que o juiz faça cumprir aquele contrato definitivo ali por meio desse procedimento que a gente chama de adjudicação compulsória. Beleza? Então aqui nós encerramos essas espécies de contrato que nós vamos chamar de contratos peculiares, né? Terminando aqui com o contrato preliminar, pré-contrato, promessa de contrato, compromisso, enfim. E na próxima aula nós vamos estudar as questões envolvendo revisão contratual. Beleza? Então se você gostou, curte o vídeo aqui. Qualquer dúvida nos comentários, se puder compartilhar. Até a próxima aula. Muito obrigado. Valeu!